Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma live aqui nesse canal do YouTube, o canal da Rua, que está em plena uma jornada Vidas que se Apoiam. Eu sou Rodrigo Ramos, vou estar junto com o Felipe e o meu convidado Francisco hoje, falando um pouco mais sobre um tema bem interessante. E eu espero que você goste muito. Como todos os nossos temas, nós temos buscado atender essa expectativa de você que precisa de ajuda, que talvez se sente nesse momento necessitado desse suporte e que, de alguma forma, não tem conseguido acesso, né, a esse suporte, seja através de algum profissional. Nós queremos dar a nossa pequena contribuição, mas muito significativa, carinhosa, com muito amor, para que você, não só que precisa de ajuda, mas você também que quer ajudar e talvez não sabe como, né? Para você que nós fizemos essa live jornada, né? Vidas que se apoiam. E eu quero saudar aí, muito boa noite para o meu querido amigo Felipe. Bem-vindo, Felipe. Boa noite, obrigado. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Francisco. Boa noite, pessoal que está aqui nos acompanhando. Boa noite. Prazer. Que bom estar com você, Felipe, mais uma vez aqui. Quero também agora receber com muito carinho esse meu amigo, também psicólogo, se formou comigo mais ou menos, né, um pouco antes de mim, lá no interior de São Paulo. Ele que também é de porta aberta, porque hoje vamos ter o sotaque paulista predominante aqui. Seja bem-vindo, Francisco. Muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer aqui. Nós não tínhamos feito ainda nenhuma live, né? Até onde eu me lembro, não tinha feito nenhum contato. Então, assim, é um prazer, eu tenho seguido o seu canal, ele é de extrema importância, extrema necessidade. O que eu tenho distribuído para os meus clientes, inclusive, algumas informações, tem sido de muita relevância o contexto, por isso que eu fiquei muito feliz e agradecido pelo convite, tá? É um grande amigo nosso, Rodrigo Ramos, aqui, de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, para quem não conhece aí, os cariocas, né? Para quem não conhece, São José do Rio Preto, a terra onde tem 2 sols aqui, um sol para cada um aqui, mas está tudo certo, estamos nessa. Muito obrigado pelo convite, meu querido. É isso aí, hoje vai predominar o sotaque paulista, hein, Felipe? Você está preparado para isso? Rapaz, 2 contra 1, né? Hoje nós somos a maioria aqui, hein? Apesar de eu estar no Rio de Janeiro, a maioria que me segue, que me acompanha, sabe que eu sou do interior de São Paulo, exatamente de onde está o Francisco nesse momento, que é uma cidade, São José do Rio Preto, é bem distante da capital, né? Mais uns 400 quilômetros indo para o Mato Grosso, lugar quente, lugar muito, muito bonito, muito belo, uma cidade de 500 mil habitantes, está nisso, Francisco, aí? Tá 450, assim, o registro mesmo é 413, se eu não me engano, mas já passou, com certeza. É isso aí, uma belíssima cidade, então para você aí que não conhece, vai conhecer aí o interior de São Paulo. E eu quero saudar também os nossos internautas, esse povo fiel, né, Felipe, que está sempre conosco, participando no nosso grupo do WhatsApp, participando nas reuniões presenciais que acontecem aqui no Rio de Janeiro. Quero dar um salve aí, a acolher com muito carinho a Marilene, a Viviane, um beijo, Viviane, a Jaisa, o Matheus, a Ana Paula, a Bárbara, a Graciela, aqui, esposa do Felipe, sempre presente, a Maria das Graças, a Jurema, eita, povo bom, povo de Santa Cruz, como sempre, né, Felipe? Sempre fazendo presença aqui nas nossas lives. É verdade. E estamos também hoje mediados aqui pelo Oscar, que está lá em Goiânia. Então, muitos estados hoje, né, junto aqui. Está interestadual a nossa live. O Oscar é a nossa parte técnica, é ele que está no chat, ou Felipe, ou é você? É ele, é o Oscar que está lá. E, na verdade, estamos os dois. Eu estou aqui, às vezes, quando vocês me verem baixando um pouquinho, estamos lá e estamos cá.
Isso, então tá bom. Então nós temos aí um chat todo disponível para você fazer as suas perguntas. Afinal, a nossa live é sempre baseada naquilo que é o seu interesse. Nós não estamos aqui para palavras bonitas, para trazer teorias técnicas e questões que agradem só o ouvido de quem é da área. Muito pelo contrário. Nós queremos facilitar, trazer aquilo que nós temos de conhecimento para que todos possam ter acesso. Né? Esse é o nosso perfil, esse é o nosso jeito de fazer as coisas. E é assim, Francisco, que eu te convido, né, para que a gente possa, nessa nossa primeira live, fazer uma troca bem espontânea, bem tranquila, bem gostosa, não só entre nós três, mas considerando também as perguntas que nós não sabemos exatamente como virão, mas que nós possamos aí ter uma horinha de live juntos, com bastante troca, com bastante amor, com bastante carinho, porque falar de apoio, falar de ajuda emocional é falar de pessoas, né? É falar de pessoas para pessoas. E isso é o nosso maior cuidado, manter um atendimento humanizado, manter um olhar humanizado, para que cada um se sinta ali singularmente acolhido, né? Não somos um todo, não somos pessoas que precisamos de ajuda. Não, somos individualmente, cada um com a sua dor, com a sua necessidade. E hoje nós queremos especificamente abrir um pouquinho, né, essa consciência, ajudá-los a abrir essa consciência, a formá-los nesse assunto tão importante que é a dependência emocional. Eu fiz algumas pesquisas ao longo da semana, eu acho que vocês dois também, né? Como que foi o feedback do pessoal? Eles sabiam o que é o assunto, ô Felipe? Dependência emocional. Como que foi aí para o pessoal que você postou? Então, o tema chamou bastante atenção porque a gente colocou duas palavrinhas, né? Positivo e negativo, que trouxeram, assim, algumas perguntas. Poxa, como a dependência emocional pode ser positiva, como pode ser negativa, fica mais fácil, muitas vezes, de responder, né? E aí a gente foi pensando como é que isso funciona na prática, né? Então, ela é positiva quando os relacionamentos bons criam um senso de liberdade, e as pessoas ficam juntas sentindo o prazer das suas relações, né? E não necessariamente porque elas são obrigadas a se relacionar umas com as outras. Então, ela é positiva, essa dependência, quando é uma troca de afetos, troca de carinho, é prazeroso, é equilibrado, mas aí começa a fugir, talvez, desse nível da normalidade, do equilíbrio, e aí começa a entrar no campo do negativo, né? Que talvez seja o aspecto que vai trazer mais diálogo, né? Mais perguntas nessa noite. Então, assim, tudo começa numa boa intenção, né? Numa relação que tem tudo para dar certo. E, às vezes, a coisa começa a tomar um rumo mais negativo. E aí surgiram várias perguntas, a gente vai trazer aí, né, um pouquinho também do conhecimento técnico, né, o que é dependência emocional e quais são as causas que levam a uma dependência emocional. Isso aí. O Francisco, que vai falar um pouquinho agora para nós também, como foi essa aceitação do público dele. Para vocês terem uma ideia, o Francisco faz um trabalho muito legal lá, não só no interior de São Paulo, mas ali nas redondezas. Ele é psicólogo clínico, ele é especialista em psicologia da saúde, voluntário no Centro de Valorização da Vida, no CVV. Ele é voluntário da Cruz Vermelha de São Paulo, especialista em dependência química e consultor de saúde mental para empresas. Olha quanta coisa, né? Que bagagem boa. E, além de tudo, é uma pessoa muito do bem. Eu acho que é isso que faz a grande diferença. E ele vai trabalhar um pouco com a gente hoje a ideia de dependências, né? Sobretudo num olhar emocional. Francisco, contigo agora. Como foi para o teu público aí acolher esse tema? Como que isso chegou até eles? E o que você tem para nos trazer hoje sobre isso? Que bom. Eu fiz um texto, na realidade, com um resumo do que as pessoas questionam sobre dependência. Como eu venho de uma área de trabalho que é dependência química,
muitas pessoas, quando eu fiz a pergunta, elas meio que associaram com dependência química mesmo, álcool, drogas, né, drogas ilícitas, cigarro, enfim, muitas coisas desse porte. E aí eu tinha que dar uma explicada novamente, falar, não, a dependência é uma coisa que nós temos desde a nossa mais tenra idade. Então, inclusive, o homem, quando nasce, ele nasce total e absolutamente dependente, né, dos seus pais, diferente dos animais que praticamente já saem andando, já saem se alimentando, fazendo de tudo. Então, a dependência física, ela vai se tornando uma dependência emocional no andar, né, no desenvolver desse ser humano, enquanto ser humano que precisa de um terceiro. Então, ele vai chegando da sua idade de adolescência, ele começa a sair desse ponto de dependência física e fica um pouco mais na dependência emocional. Então, assim, de certa forma, nós já nascemos com essa tendência de ter uma dependência, tanto física e emocional, de outras pessoas. E algumas pessoas acabam se libertando um pouco mais desse quesito, dependência emocional, né? Alguns nem tanto, a gente chama de geração Nutella, aquela turminha que está chegando nos 40, 45 anos, ainda mora com os pais. O Felipe está nessa idade, o Felipe tem quase 50 já, o Felipe tá e ainda estão naquela característica, né? Poxa, mas na altura do campeonato e ainda estamos, né, aqui vivendo nessa dependência emocional, às vezes é financeira, mas é muito mais emocional. Então, quando nós falamos aspectos positivos e negativos, é muito comum a gente tirar, assim, zoar com a turma. Poxa, nessa idade, ainda morando com os pais, nessa idade, ainda fazendo isso, fazendo aquilo outro, né? Então, às vezes, a dependência emocional que ele tem desses pais, que essa pessoa tem dos pais, é muito mais para agradar, para poder cuidar dos pais, para poder auxiliar de alguma forma, tá? Do que exatamente ele ter a dependência. Então, nós precisamos ter esse olhar, tá, um pouco mais humanizado e identificar o porquê que eu tenho essa dependência emocional. Então, até que ponto ela é positiva ou negativa. Considerando alguns aspectos, inclusive de pais e mães, vamos dizer, esse tempo de pandemia, você perde um pai, perde uma mãe, e aí, como é que fica uma questão de dependência, de você reatar uma dependência emocional positiva ou negativa? Então, assim, são muitos fatores, não dá simplesmente para dizer, né, que é isso ou é aquilo, é muito subjetivo, precisamos tomar cuidado. Então, Francisco, pelo que eu entendi, quando nós falamos de uma dependência emocional positiva, que isso foi o que mais chamou a atenção de quem me acompanha, porque eles estão curiosos para saber, mas qual é o aspecto positivo, já que é uma dependência, né? Então, pelo que você me falou, a relação, pelo que eu entendi, né? A relação de sobrevivência, né? Que também está relacionada a uma dependência até física ali, né? Estrutural, orgânica, biológica, leva também para uma questão emocional. Ou seja, existe sim uma dependência emocional e ela é positiva, até porque se faz necessário na forma de conduzir a vida que adultos, né, cuidem de crianças, né? Isso é da nossa natureza. E não só isso, até mesmo no período da adolescência, né? Aquele período um pouco mais turbulento da nossa existência, os vínculos familiares também vão gerando ainda dependências, né? Seja financeira, afetiva, social, e isso tudo também é positivo, até porque faz parte de um contexto natural, né, de crescimento e desenvolvimento humano. É isso, Francisco, eu entendi errado? Exatamente, é isso. Porque é fácil criticar, é muito simples falar, essa dependência é negativa, você está vinculado. Mas ninguém perguntou por que eu estou vinculado, em que ponto eu estou vinculado, né? Às vezes é realmente uma necessidade física, às vezes financeira de algum ponto, mas, lógico, tem outros que acabam sendo aquela forma parasitária de estar ali mesmo porque está na zona de conforto. Aí nós já entramos em outro estágio aí da dependência, da nutelice e tudo mais. E, Francisco, estou recebendo aqui, ó, no ponto aqui, do nosso assistente técnico, ele está falando que tem algum áudio aí no seu que está dando retorno. Aí dá uma olhadinha, não sei se é do Instagram, alguma coisa aí, que tá dando um eco. É verdade, eu também estou ouvindo. Tem algum áudio aqui que está dando retorno? Isso, algum áudio aí. Tem algum áudio ambiente que está dando eco. Tá, eu vou verificar aqui, estou vendo aqui. Jóia. Achei muito legal
que tem tudo a ver com a pergunta do Matheus, né? O nosso Matheus está lá no chat, e ele pergunta: a dependência emocional negativa tem cura? Né? E a gente já andou respondendo aí pelo menos a metade dessa pergunta, porque a gente está desmistificando, né? Quando a gente fala de dependência, já traz uma carga, já traz um peso, né? E na verdade, tem outros aspectos que a dependência traz, né, nas relações, e aí, sim, ela pode se tornar negativa. E aí, dentro do aspecto negativo da dependência, né, dos problemas que ela causa, tem uma boa notícia, Matheus, tem cura sim, tem como a gente superar isso, entendeu? Temos sugestões, não é simples, não estamos aqui diminuindo o processo, mas, ao mesmo tempo, assim, a gente enxerga que existem passos que podem ser dados nessa direção, né? Como analisar os vínculos, né? Entender que todas as pessoas são passíveis de sofrer, né? A respeito, antigamente se tinha a ideia de que a mulher era uma portadora maior desse mal, e perceber que o problema, né, ele pode ser identificado e a ajuda pode ser também, né, podemos buscar ajuda. Então, sim, tem como. Ao longo dessa live, você que nos acompanha, nós ainda vamos tratar um pouco do conceito do que é dependência emocional. Para você que chegou agora e fala, mas eu não estou entendendo porque eu não sei nem identificar o que é. Vamos falar um pouquinho também do que é dependência, das causas da dependência emocional, sobretudo nos aspectos negativos, que eu acredito que é a parte maior, né, que nós temos aí de sobrecarga e de situações que acarretam dificuldades na vida das pessoas, é essa dependência emocional afetiva, né, negativa, perdão. Porém, é importante a gente não generalizar que todo tipo de relação onde cria uma certa dependência emocional é negativa. Então, é isso que nós queremos começar já desconstruindo com você nessa live, né? Vamos tirar a ideia de que essa interdependência, porque acaba também em alguns momentos um dependendo do outro, isso não é somente negativo. Isso faz parte do processo da natureza humana, da forma que somos e nos formamos enquanto seres humanos, afetivos, né? E também da parte lógica de estarmos conectados a um mundo, um universo que é muito maior do que os nossos desejos, os nossos anseios, né? Afetivamente, nós podemos nos unir a causas, a diversas situações. E tudo isso pode ser, sim, uma forma de depender emocionalmente, mas não necessariamente de forma negativa. Mas é claro que nossa live vai tratar de questões mais negativas, porque nós estamos trabalhando com pessoas que precisam de ajuda. E, certamente, essas pessoas estão ou se identificaram ou estão passando por algum suposto caso de dependência emocional negativa, e talvez seja esse o motivo que você veio até a live. Então, eu vou começar pelo básico. O Felipe pode me ajudar, ou mesmo o Francisco, fiquem à vontade. O que é a dependência emocional? Como eu consigo perceber que isso é uma dependência emocional, que está acontecendo um movimento de dependência emocional? Quem pode responder isso para mim? Felipe? Vamos lá, então. A dependência, né, nesse estado negativo, né, ele é um transtorno, pode ser conhecido como também um transtorno psicológico que afeta não só quem possui, mas também todas as pessoas que envolvem esse relacionamento. E essa condição comportamental e emocional afeta a capacidade do indivíduo de se relacionar. Então, está, né, diretamente relacionado aos relacionamentos. E, geralmente, esse distúrbio, né, surge numa relação conjugal, entre casais, no namoro, né, numa amizade, e torna-se algo muito difícil e de grande sofrimento, né? Porque a pessoa ela tem dificuldade de tomar decisões sozinha e ela começa sempre a buscar o outro, sempre buscar o auxílio de alguém, né? Que vai estar sempre considerando alguém mais esperto,
né, julgando essa pessoa muito mais inteligente e confiável do que... então, ele vai perdendo capacidades, né, nessa relação e transferindo isso para outra pessoa. E quando há o controle ou manipulação dos envolvidos, né, dentro dessa relação, caracteriza, então, que esse problema tem fundo patológico, né, ou seja, a pessoa vive a manipulação dessas relações, né, buscando seus próprios interesses ou uma situação de fuga, e é denominado, então, como transtorno de personalidade dependente. Então, existem vários nomes, né, que a gente, num sentido mais patológico, a gente pode encontrar aí transtorno de personalidade dependente. Então, de uma forma breve, sucinta, Rodrigo, Francisco e todos, é isso que é dependência emocional. Muito bom. Então, assim, todo mundo que se relaciona com alguém, Francisco, e afetivamente está unido a essa pessoa, e começa, então, a nutrir uma relação que precisa daquela pessoa, e começa a sentir um desejo de estar mais com essa pessoa. Necessariamente se trata de uma dependência emocional? Vamos tentar esclarecer algumas coisas, porque é muito comum. Lembra quando eu falei no início da live que nós tínhamos o probleminha de falar o que é uma dependência emocional para você? E as pessoas diziam, mas eu não faço uso de drogas, mas eu tenho parentes, eu tenho colegas, amigos. Então, assim, a palavra dependência, ela já vem carregada, já vem com uma demanda, né, social muito grande, porque sempre ela vai ter uma conotação negativa. Então, dependência, dependente, ou seja, eu dependo total e absolutamente de alguma coisa, de alguém, de algum fato, de alguma condição. Então, quando eu já venho com esta palavra dependência na frente, eu já venho dizendo assim, é algo em que me deixa ou me coloca num processo de submissão com esta outra pessoa ou com essa atitude. Então, eu posso considerar que a dependência ela é positiva ou negativa, mas eu preciso entender que ela sempre vai vir com uma carga um pouco mais negativa por conta de ser dependência. Agora, que lado que ela vai ser positiva nesse contexto? Em relação a uma pessoa. Se eu tenho um bom relacionamento, digamos, um relacionamento amoroso, eu tenho uma dependência dessa pessoa positiva. Por quê? Porque ela me faz bem. Porque é uma pessoa que me completa, é uma pessoa que tem características que a mim é muito mais satisfatório ter alguém do lado como parceiro, companheiro, companheirismo com cumplicidade. Então, é uma dependência saudável. É que a palavra dependência, ela carrega este peso, né? Peso social de ser dependência, dependente, né? É meio complicado. Mas nós precisamos sim, podemos sim olhar com bons olhos essa questão. Então, num quesito de relacionamento, pode sim ser aplicado a questão da dependência e podemos sim ter a possibilidade de ser algo muito, mas muito saudável mesmo. Fora isso, são variáveis. Já que nós falamos um pouco de uma palavra que cria uma certa polêmica, né? Até quando soa para mim dependência, eu mesmo ainda tenho que desconstruir muito essa ideia da positividade por detrás dessa palavra. Confesso, não sei vocês, mas eu mesmo trabalho ainda essa questão comigo e eu gosto de ser desafiado a ser desconstruído, porque é assim que nós vamos ampliando essa nossa consciência de mundo, né? Então, quando penso, eu estou aqui tentando raciocinar, estou tentando fazer a parte de vocês, internautas, né? Quando eu penso nessa dependência, eu estou tentando me desconstruir na ideia de que isso podem ser relacionamentos bons, que criam um senso de liberdade, porque é algo que eu estou porque eu quero, tenho liberdade, e fico com essa pessoa porque eu decido, porque eu tenho prazer de estar com ela, porque faz sentido, né? E não só porque eu preciso de uma forma assim abrupta ou mesmo de uma forma essencial. Não, se eu sou livre, logo eu posso deixar de depender emocionalmente dessa pessoa e passar então a ir para um outro caminho, um outro lugar. Estou errado, Francisco? Estou tentando desconstruir isso na minha cabeça. Inclusive, Rodrigo, vou até fazer aqui uma ponte com a colocação da Bárbara, e aí você pode complementar na sua fala também, baseado no que ela nos escreve, né? Minha amiga Bárbara.
acredito que a dependência emocional possa ser uma fase, aí ela coloca entre parênteses, onde a pessoa não está bem e precisa de uma ajuda pontual, né? Fecha parênteses, e que pode ser superada. Então, aí são algumas questões que ela traz para a gente. É uma coisa pontual, né? Ou pode ser uma relação, né, de longa data, ou ela pode ser superada, ou ela... Enfim, traz aí na sua fala aí uma resposta mais completa para a Bárbara. Bárbara, Francisco, é você que quer fazer ou você quer que eu responda? Francisco, diga aí. Não, pode responder, depois eu só vou fazer um complemento com relação à dependência. Pode responder. Acho maravilhoso. E eu gosto desses assuntos que dão ibope mesmo, porque é assim que a gente vai desconstruindo e construindo, né, novas realidades. Sabe, Bárbara, eu compreendo essa tua fala, até li aqui no chat a sua postagem, mas o que me vem em mente foi um exemplo que me deram ao longo dessa semana, de algo que é mais polêmico ainda, e eu vou trazer para a live, porque eu gosto disso, que foi no aspecto de Deus. Essa semana eu conversava com uma das pessoas próximas de mim e falava, mas se a gente for pensar, nós que acreditamos em Deus, nós mantemos uma dependência emocional de Deus. E isso não é visto de forma negativa, porque para quem realmente acredita, e eu me incluo nessas pessoas, né, depender e colocar toda a minha dependência emocional em alguém que é muito soberano e que pode, de alguma forma, me ajudar, porque é assim que eu funciono, é assim que a minha fé me rege, né? O jeito que eu enxergo o mundo é assim, não me traz um sentimento negativo, né? Pelo contrário, eu quero mesmo depender, né? E muitas vezes o cristianismo, que é o lugar onde eu mais tramito, fala muito dessa dependência de Deus, que nós precisamos ser dependentes. E por que não falar emocionalmente? Porque o cristianismo traz isso muito forte, né? De dependermos e colocarmos as nossas emoções, sentimentos, ações nas mãos de Deus, para que, de alguma forma, Ele nos ajude e nos oriente. Então, se eu pensar no caminho de uma dependência emocional com Deus, ela sempre vai ser positiva, pelo menos num viés de um cristão. Entendeu, Bárbara? Eu tentei trazer assim só uma realidade que é de uma grande parte das pessoas, né, que o cristianismo é algo conhecido pela grande parte e que já não gera um desconforto, né? Porque depender emocionalmente de Deus pode ser considerado algo negativo para o viés de um cristão? Eu polemizei ainda mais o negócio, né? O bom da polêmica é que ela nunca acaba, né? Ela sempre vem com algum fiozinho que soltou da meada, fala, peraí, eu vou pegar isso, eu vou descarregar mais uns detalhes. Deixa eu só fazer um complemento também sobre a dependência, sobre do que a Bárbara falou. É interessante, né? Quando nós nos colocamos como subservientes para alguma pessoa, para algumas pessoas, para uma religião e tudo mais, nós, além de nos colocarmos como dependentes, colocamos como subservientes e colocamos como submissos, inclusive, nesse quesito de falta de liberdade. Então, a dependência, ela não quer necessariamente dizer que eu não tenho a minha liberdade ou que eu tenho que privar da minha liberdade de ser, de pensar e de agir, tá? Para poder eu ser dependente de alguém. Então, quando nós falamos no quesito cristão, eu também tramito muito dentro desse contexto, né, judaico-cristão, sou católico, conheço outras religiões por estudo e tudo mais. Afinal de contas, a psicologia nos dá essa liberdade e essa necessidade de conhecer para respeitar a todos, né? E a gente percebe sempre o seguinte, ser dependente de Deus, desde que você tenha uma coerência, desde que você tenha um desejo no coração, desde que você acredite, tenha fé, foi criado dentro de um contexto, de uma comunidade que lhe permitiu dizer, esta dependência saudável, salutar, não te tira a liberdade, está tudo certo. É uma coisa saudável, uma coisa perfeita, nós podemos sim ser dependentes. Aí vem a dependência positiva, emocional. Agora, quando nós somos aprisionados por conceitos errados que, na realidade, muitas vezes são implantados por homens, e não o que está descrito na palavra, é a interpretação que é feita de acordo com a necessidade e o desejo de cada uma
das questões. E isso eu estou falando no quesito religioso, não estou falando no quesito de uma ou outra religião, no contexto geral. Quando sai das premissas fundamentais, que é a palavra da Bíblia, aí nós podemos sim estar o quê? Desgarrando aquela pessoa de uma liberdade de pensamento e de ação, e ao invés dela ter uma dependência emocional, ela vai tendo o quê? Um vínculo, uma perda de liberdade, e aquilo passa a ser uma obrigatoriedade. Então ela já tem uma dependência nociva, já passa a ser algo muito mais nocivo na vida dela, e isso se torna extremamente prejudicial. Quiçá, talvez até uma alienação, pensei aqui eu, porque se eu não tenho uma coerência a respeito daquilo que eu me submeto a fazer parte, eu posso viver uma vida alienada. E já que falamos de religião, é importante a gente pensar que é muito bom e produtivo sabermos do que estamos fazendo, com quem estamos vivendo, e dentro do nosso processo sempre de liberdade, que inclusive as próprias religiões prezam por isso, né? Pela liberdade do ser humano, né? Então, gostei demais, Francisco. Obrigado pela contribuição aí da sua experiência pessoal. E aí, Felipe, quer falar a respeito ou quer sair dessa sem se posicionar? Não, eu tenho tranquilidade em falar. Dizem por aí que a gente de religião, futebol, né, e política a gente não fala, mas isso não cabe para a gente. A gente tem aí até dentro da nossa jornada aí algumas propostas bem desafiadoras, mas eu queria eu queria trazer a ideia das causas, né, algumas das causas para a questão da dependência emocional, né, porque acredito que as pessoas que estão nos ouvindo querem identificar isso no seu contexto, não só nelas, mas também nos relacionamentos das pessoas que muitas vezes se queixam e etc. Então, quando uma pessoa, por exemplo, termina um namoro, já emenda no outro, começa relacionamentos por ter que estar dentro de um relacionamento, né? Ou não consegue ficar sozinho, não consegue chegar em casa, tem que ligar a televisão para poder ouvir um barulho, né? E ter a sensação de uma companhia, né? E onde é que isso se origina? Bom, a lista é enorme, né? Infinita, e as causas podem ser 1000, mas quando você super protege muito uma criança na infância, né, e você faz com que aquela criança, de alguma forma, viva dentro dessa bolha e tudo, você está criando uma situação, está fazendo com que a Terra se torne fértil para uma dependência emocional na sua vida adulta, né? Há situações traumáticas também que estejam relacionadas a isso, na escola, dentro do contexto familiar. Então, assim, muito do que acontece dentro das dependências emocionais tiveram sua origem na infância, né? Por conta dessa instabilidade nas suas relações, né? Na visão de educação que os pais trouxeram para os seus filhos. E aí você vai avaliando, né? Porque, assim, a gente vai passar agora para os sinais, né? A menos que o Francisco e o Rodrigo queiram falar um pouquinho mais sobre as causas, porque não tem como a gente esgotar isso também, né? Isso, eu só quero trazer, então, que fique claro que essa dependência emocional que vamos falar a partir de agora, que é o que o nosso pessoal está pedindo, é uma dependência emocional negativa, que está relacionada a um controle, a uma manipulação de um dos envolvidos nessa relação. Quando há controle, quando há manipulação, quando há ausência da liberdade, aí sim nós já estamos falando de algo nocivo. Aí sim nós estamos falando de uma dependência nociva. E essa causa que o Felipe disse, né, ela está associada muito à rejeição, ao medo de errar, né, e tem lá a sua origem na vida infantil, na vida da criança, mas geralmente, né, Felipe, é projetado na vida adulta, né? Porque é ali nós começamos a projetar isso no outro, e às vezes sem mesmo ter conhecimento, que muitos acabam fazendo isso, porque acham que é óbvio, né? Eu ouço isso na história. Mas é assim, eu aprendi assim, tem que ser assim, né? E a pessoa acaba projetando nos demais aquilo que ela mesma construiu, né? Como relacionamento, né? E aí entre os grandes conflitos, porque entram os conflitos de valores. A pessoa acaba não encontrando no outro o que ela vê em si mesma, né? Então ela acaba não tendo uma certa reciprocidade
e aí começam os conflitos, e aí nós vamos falar agora de sinais dessa dependência emocional negativa. Então, agora você que está querendo identificar sinais, Francisco ou Felipe, pode ser aí, ver quem quer Eu faço falar. o seguinte, eu falo os sinais e o Francisco vai dando as contribuições. Pode ser, Francisco? Claro, pode ser, com certeza. Porque na nossa live, no primeiro momento, a gente falou dos conceitos, né? Demos uma grande introdução aí, trouxemos até aspectos pouco convencionais do diálogo, né? Sobre dependência, e agora a gente vai entrar assim, em questões mais objetivas que você pode tá tentando enxergar. Então, vamos lá. O primeiro é o cuidado excessivo com o companheiro. Então, se você observar aí um cuidado excessivo com o companheiro, né? É sinal que a dependência pode estar de uma forma negativa afetando seu relacionamento. Quer falar um pouquinho sobre isso aí, Francisco? Tem uma live que eu fiz tempos atrás, que foi a pedido dos meus seguidores, né, do canal, e eles perguntaram, principalmente por conta da pandemia, né, a respeito de solidão e solitude. Então, quando nós falamos sobre dependência emocional, né, nessa live eu frisei muito, o que é solidão e o que é solitude? O que é esse aspecto negativo, emocional, que eu vivo e eu não consigo trabalhar, eu não consigo viver sozinho? Muitas pessoas, eu moro sozinho, né? Sou solteiro, eu moro sozinho, mas as pessoas perguntam, você não sente solidão? Eu falei, bom, no meu caso não, eu sinto solitude, ou seja, o prazer de estar comigo mesmo. Então, eu não tenho uma dependência emocional de terceiras pessoas, hoje, para morar comigo. Mas se nós colocarmos uma família, um grupo de pessoas, né, que convivem numa casa e de repente por conta dessa pandemia precisou se juntar um pouco mais, né, porque antes cada um ia para um canto, resolvia o seu problema, né, um ia para o Facebook, outro, enfim, cada um se virava em um canto. De repente você teve que estar todo mundo junto dentro da mesma casa, né? Então essa dependência emocional, muitas vezes ela vem mostrar que nós somos muito mais dependente emocional das pessoas do que nós imaginávamos, tá? Então, não é uma questão de eu estar só, né? Porque solidão é se sentir só. E às vezes você está numa casa rodeado de pessoas, às vezes 5, 6 pessoas dentro dessa casa, tá? E você está se sentindo só. E muitas vezes você está sozinho em um ambiente e você não está se sentindo só. Você tem aquela dependência de um afeto, de um contato, de um carinho, tá? Mas você não está se sentindo em solidão. Então, nessa dependência emocional negativa, ela também ocorre dentro de um contexto onde todos estão ali e eu só faço alguma coisa se a outra pessoa estiver próximo de mim. Se esta pessoa do meu relacionamento, tá, estiver fazendo algo que me agrade. Então, eu começo o quê? A delegar, a terceirizar a responsabilidade da minha vida, das minhas atitudes, os resultados da minha vida, para uma terceira pessoa. Então, aí passa a ser o quê? Uma dependência emocional total e absoluta de outra pessoa. Se torna extremamente negativa. Isso. Prestem atenção nisso que o Felipe trouxe, que é esse cuidado excessivo, que o Francisco também colaborou de forma muito boa sobre a questão de solidão e solitude, é uma atenção e uma cobrança que vem por parte da outra pessoa de forma excessiva, né? É até antecipatória a necessidade da pessoa. Então, você que está identificando, aquela pessoa que mal se pensou em algo, ela já está se preocupando com você, até para... As coisas nem aconteceram, mas ela já está ali tentando evitar até que as coisas aconteçam com você. Alerta, pode ser um sinal de dependência emocional. Próximo, Felipe. Isso acaba, muitas vezes, levando um foco da felicidade totalmente concentrado em uma única pessoa. Então, você, às vezes, é uma mãe que projeta toda a sua felicidade na sua filha, e aí sufoca a sua filha porque você quer que se sentir feliz através dela, ou, né, através de uma amizade. Então, você cobra aquela amizade. E aí, outro aspecto é a autoestima comprometida. A pessoa se sente inferior em tudo, né? Se cobra muito, se humilha, não se acha merecedora do companheiro, muitas vezes, que tem, da amizade que tem, né? Das relações que ela possui. A sua autoestima é totalmente comprometida.
Ô Felipe, essa questão do foco na outra pessoa acontece muitas vezes, eu ouço isso muito no consultório, a pessoa se sente mal se ela se divertir sozinha, sem a pessoa, sem o outro. Ela não se permite viver e viver bem sem a presença da pessoa amada, né? Que, na verdade, nós já estamos falando de uma certa dependência. Então, assim, é uma questão de excesso. Nós não podemos confundir aquela saudade saudável, né? Aquele desejo de estar junto, que é natural nos relacionamentos. Agora, quando isso é obsessivo, quando você não se permite viver, não se permite divertir, se aquela pessoa não está junto, acende uma lâmpadazinha aí, ó, uma luzinha vermelha, né? Autoestima também, o Felipe já falou. Agora, outro sinal claro da dependência emocional negativa, o companheiro ou a companheira pensa que o outro é o que mais importa, né? Ela a todo momento precisa da aceitação do outro, ela espera a avaliação positiva do outro para tudo que ele faz, ela depende da resposta do outro para se sentir bem. Ela necessita da aprovação do outro. Não tem saúde nisso. Precisamos estar atentos. Isso não é bonitinho, isso não é saudável, né? Isso também não é aquele ciúmes bom. Tem muita gente confundindo dependência emocional com ciúmes bom. Dá até para fazer outra live de ciúmes. Mas, assim, cuidado que isso às vezes é uma dependência emocional disfarçada. Puxando o gancho ali do Felipe, que falou sobre a mãe, é interessante observar, né, como é que os pais, eles projetam nos filhos toda aquela, tanto desejo... Você não, tá, mamãe? É outras mães, tá? Não é a minha, não. No geral, mães, pais, enfim, né? O que as pessoas, os nossos cuidadores, assim, muitas vezes projetam em nós, né? Nós estamos vindo de uma geração, bom, eu não sei vocês, o Felipe é novo, mas eu e o Rodrigo podemos falar que nós somos do século passado. Felipe é novo nada. Felipe tem nossa idade, Francisco. Então tá bem conservado, Felipe. Vou tá de boa. 20 semana que vem. Tá certo. Nessa pegada de dependência, o que acontece? Os pais, os nossos cuidadores, eles projetam em nós muito o quê? Daquela frustração do que eles não puderam ter ou daquelas necessidades que eles acreditam que nós precisamos. Só esquecem de um detalhe: a vida é nossa. Nós nascemos sozinhos, nós morremos sozinhos, vivemos em sociedade, em coletividade. E durante esse período, os pais muitas vezes não entendem que a nossa atitude, a tomada de decisão, a nossa liberdade é nossa. Então não adianta o pai dizer assim, olha, eu sonhei com você sendo médico, ninguém sonha com alguém sendo psicólogo. Eu acho interessante isso. E estamos nós aqui tanto trabalhando para cuidar da saúde mental de uma população inteira, mas ninguém sonha que o filho vai ser psicólogo ou psicóloga. Porque mas, tem um mito, Francis, tem um mito que psicólogo não ganha dinheiro. É um mito que fizeram aí deixa esse povo pensar. Psicólogo bom, que é comprometido com o seu trabalho, consegue sim se manter e se mantém bem. Inclusive faz um bem enorme para o mundo. Desculpem. Tranquilo. Não, e com certeza, você falar assim, não ganha, então tudo bem, né? De onde está vindo o meu dinheiro? Está vindo do Espírito Santo? Não. Veio do meu trabalho, veio do meu desenvolvimento, e graças a Deus eu estou bem aqui e prosperando cada vez mais. Então eu digo, profissão boa é aquela que você ama, que você faz com o coração, porque primeiro você faz, depois você tem a paga, né? Então, só voltando na questão dos pais, na questão até dos próprios cônjuges, vamos considerar aqui, as mulheres muitas vezes quando começam um relacionamento, a gente ouve lá no consultório muitas vezes falando assim, deixa ele quando eu casar se eu não conserto ele. Então o que acontece? Você tem aquela dependência emocional de querer consertar alguém na história, porque você acha que tem que ser daquele quesito, daquela forma, daquele jeito. Então você torna a outra pessoa um dependente emocional seu, porque você tem as suas frustrações. E aí é um problema de identidade própria, ou seja, a pessoa não tem o conhecimento ou não tem a potencialização das suas características individuais, ela não sabe quais são os seus princípios e valores, e ela começa a se espelhar em outro. Então ela transfere ao outro a responsabilidade dessa dependência emocional. Se torna escravidão, se torna totalmente fora da liberdade,
Tá? E aí outra pessoa passa a ser o quê? Se você não ficar comigo, eu vou me matar. Se você separar de mim, eu vou me matar. Se você não sei o quê, eu vou não sei o que lá das quantas. Então sempre as pessoas estão delegando a terceiros essa responsabilidade. Então nessa autossuficiência, nessa falta de identidade própria da pessoa se reconhecer, ela simplesmente terceiriza para outro e aí se torna uma dependência emocional completamente negativa e nociva. Muito bom, Francisco. Ótimo, claro e objetivo. Quero agradecer aqui a presença do Wilson. Hã? Oi? A gente vai fazer a mesma coisa. Só responder rapidamente o Lincoln Teixeira, que veio antes da mensagem do Wilson. Lincoln, vai ficar gravado sim essa live, tá? Você pode acessar ela depois. A gente também conta com os comentários e a gente fica super acessível para qualquer dúvida que ficar também. Um abraço também para o Wilson Eduardo, meu querido amigo, está lá em Feira, esqueci o nome da cidade, é na Bahia. Bahia. Lauro de Freitas, na Bahia, nos acompanhando também, ele que sempre colabora, já fez uma live aqui conosco outro dia, está falando aqui, é um perigo essa projeção nos outros, é um perigo, infelizmente muito comum, verdade. Um grande abraço também para a Célia Regina, nossa querida Célia, sempre conosco no grupo, né? Célia que também é uma profissional da saúde, uma psicóloga, arteterapeuta, uma ótima pessoa. Um abraço para você, Célia, aqui do Rio. Érica Lane, lá de Paciência. Quem mais? Quem mais está aqui para mandar beijos e abraços, porque eu gosto dessa parte. Rodrigo. Ananda! Oi, Ananda. Ananda está aí perto do Francisco. Ananda está em Lins. É uma amiga minha também, que está lá em Lins, estudante de psicologia também. O povo da psicologia se interessou pelo assunto, pelo jeito, né? Um abraço. Jurema também, um abraço, está mandando aqui, ó. Parabéns. Jurema está em Santa Cruz. Esse povo é tudo conhecido, né? Você vê que o povo já é povo de casa, né? Muito bom mesmo. Vamos seguir, gente? Vamos seguir, que daqui a pouco a gente tem que terminar. Pô. O Wilson colocou no chat, tem filme bom? Wilson, a gente promete uma live só para dizer, eu acho que tem. Eu particularmente acho que tem. Tem não, Rodrigo? Certeza? Tem não. Mas eu posso fazer uma live sobre isso. Ciúme. Eu gostei. Eu acho que vai ser legal. Você topa, Francisco, voltar aqui para falar sobre ciúme? Com certeza. Estou dentro sempre para falar sobre ciúmes e tudo mais. Legal. Aproveitar só esse tempinho também para agradecer o pessoal aqui que está seguindo também nas minhas redes sociais. Opa, Oswaldo Aira, Sirlene de Lima, Márcia Correia, Paula Levi, minha amiga. Querida, um abraço, Paula. A Kalinka Pereira também está aqui, agradecer esse pessoal todo que está dando apoio aí, está fazendo o compartilhamento dessa live com outras pessoas também, que sabe que é importante, é necessário e fundamental um bom conhecimento dentro de uma linguajar um pouco menos técnico, menos acadêmico, para que todos possam, né, conhecer e compartilhar e ter bons frutos, né, dessa live. Eita, terra boa, né? Linguajar. Tava com saudade desse sotaque. Eu que moro aqui no Rio já estou falando linguajar, né? Aqui é porta, portinha, porteira. Aí é porta, portinha, porteira. E isso é maravilhoso, né? Essa miscelânea nesse sotaque é muito bom. Um abraço para todos aí de São José do Rio Preto. Saudades, viu? Saudades. Pessoal, como nosso tempo está correndo, eu vou ser um pouco mais objetivo, passando alguns sinais, e a gente passa Felipe está cortando meu barato, Felipe. Tem que cortar, Rodrigo, cara, porque, enfim, depois a gente vai precisar ter aquele sentimento de que a gente passou pelo menos o recheio, o básico. Então, assim, só seguindo naquela sequência, falamos do excesso de ciúme, né? Também sentimento de negação, sentimento de culpa, oscilação de humor, né? O desejo do parceiro é sempre mais importante que o seu, não defende sua opinião própria, né? As emoções reprimidas, né? Ou seja, seus sonhos, seus desejos, tudo aquilo que ao decorrer da vida, né? Você, na verdade, foi colocando de lado em detrimento dos outros, que os outros queriam para você, ou pelo menos você achava que desejavam para você, esperavam de você. Então, assim, todas essas coisas
são sinais claros de que existem uma dependência emocional, tá bom? Muitas vezes nas suas relações podem conter uma ou mais situações dessas. Controle compulsivo, isso é um fato bem interessante. A pessoa não aceita perder o controle da outra, né, do parceiro, né? É muito desconfortável, né? E é a causa de muitos conflitos. E, Felipe, caso a gente não consiga, pessoal, caso a gente não consiga lidar com tudo isso, eu prometo que a gente relaciona tudo isso e faz ali um artigo no blog nosso lá da Rua, e a gente coloca detalhadamente isso para você. Porque hoje a ideia da live é dar um despertar. Não tem como a gente, em 1 hora, esgotar um assunto tão amplo como esse. Mas a gente quer que, pelo menos, você comece a ser provocado aí. Pô, será que isso está acontecendo na minha relação? Então, preste atenção. Nós estamos agora nos sinais claros. Nós vamos falar um pouquinho agora de como se tornar menos dependente. Você acha que a galera está querendo isso, Francisco? O que você acha? Exatamente, né? Depois da tempestade vem a bonança, né? Ou seja, e aí, o que eu faço com isso, né? É sempre muito importante, né, nós darmos essa informação, passar esse contexto. Não que nós somos donos da verdade, né? Já complementando, não que nós somos donos da verdade, mas nós ouvimos, né, como psicólogo, nós ouvimos muitas pessoas, nós fazemos assim, digamos, um apanhado geral do que é a consciência das pessoas, pelo menos do qual a gente atende, das pessoas que nós estamos em contato, parentes, amigos, colegas e tudo mais. Então, nós temos um olhar clínico diferenciado, né? Assim como nós temos a escuta qualificada, também, a escutativa qualificada, nós temos um olhar diferenciado. Então, para uma pessoa se sentir bem, para uma pessoa perceber se ela é um dependente emocional, não simploriamente, mas basta ela perceber se ela é capaz de ficar em um estado de solitude por um determinado momento, se ela é capaz de identificar se em algum momento da vida ou por um período da vida ela poderia ficar sozinha e se virar. Sentir saudade, sim, nostalgia também, tudo é saudável, entendeu? Querer as pessoas próximas, sim, mas assim, o quanto que eu consigo realmente ficar longe? E se realmente eu precisasse ficar longe? E como está nessa questão de pandemia, quantos pais e filhos que às vezes moram no mesmo bloco de condomínio e não podem se ver. Então, o quanto que eu tenho realmente uma dependência é aquilo que vai me trazer o quê? De característica do meu comportamento. O que meu comportamento está dizendo a respeito de lidar ou não com a condição de eu superar essa necessidade, essa obrigação de estar com o outro. Sentir falta é uma coisa, sentir a saudade também é uma coisa diferenciada, mas assim, se tornar angustiante essa situação, pode ter certeza que tem algum resquício ali de dependência emocional negativa, e aí é preciso avaliar. Porque eu não estou olhando para os meus valores, eu não estou olhando para os meus princípios, eu não estou olhando para dentro de mim, para o meu eixo central de quem sou eu, a minha identidade de vida, quem sou eu nessa vida como ser humano, né, e responsável, e eu preciso identificar esse processo, porque mais dias, menos dias, eu vou ter que tomar decisão. Querendo ou não, mesmo junto dos meus companheiros, familiares, amigos, filhos, pais, primos, enfim, mesmo próximo de colegas de trabalho, por mais que eu dependa da decisão de outros, dos valores, das informações, de uma opinião de terceiro, é sempre eu que vou tomar a decisão. Sempre eu que tenho que dar a iniciativa e tenho que dar a atitude. Pode ter 1 milhão ao meu lado, à minha frente, dizendo o que fazer, mas somente eu posso decidir. E se eu transferir, terceirizar isso para outras pessoas, isso já é uma característica de dependência emocional. Então, preciso olhar muito para dentro de mim. É importante a informação, né, ter a ideia, ter a opinião de terceiros. Mas se eu depender emocionalmente de viver e a outra pessoa tem que estar ao meu lado, como que faz se ela morrer? Como que faz se ela se mudar? E num relacionamento quando se rompe? E numa separação? Enfim, tem vários fatores que nós precisamos avaliar. É como diz as mães antigamente, né? É a síndrome do ninho vazio. Eu não sou mais ninguém agora, meus filhos foram embora, não tenho mais o que fazer na vida. Não é por aí. Isso é uma grande dependência emocional. Então, assim, criamos os filhos para o mundo, precisamos entender, né, que eles não se foram, eles estão ali no lugar em que você permitiu e é necessário da sociedade.
Então, muito cuidado com aquilo que você olha para dentro de si e aquilo que você coloca condicionalmente. Só posso ser, só posso com a pessoa tal, só posso na condição tal. Isso que a gente tem que prestar bastante atenção. Isso. E se você está se identificando como alguém que está dependente emocional de outra pessoa, agora mesmo comece a reconhecer o seu valor. Vamos pensar nessa autoestima aí que está precisando ser trabalhada de alguma forma. Reconheça que nessa relação tem coisas que são excessivas, né? E talvez você não precise tanto do outro assim como você está imaginando. Identifique bem as suas necessidades emocionais, né? Não coloque sobre a outra pessoa, o parceiro, a parceira, não sobrecarregue ele com a sua necessidade emocional de companhia. Procura dividir o tempo. Você não tem só essa pessoa, você tem essa pessoa, você tem outras pessoas também, amigos mais próximos, familiares, né? Tem você mesmo, inclusive. Aprenda também a solitude que o Francisco trouxe. Saia mais sozinho, né? Ou procure um profissional também para poder suprir um pouco dessa sua necessidade de ser ouvido, de ter atenção, né? Aprenda a trabalhar um pouquinho essa questão do olhar para si mesmo, né? Tem condições que você não vai ter controle, até porque controle é uma palavra que eu nem gosto. Tem condições que você não vai ter equilíbrio. Somos pessoas que às vezes não mantemos o equilíbrio em todos os momentos. Então, não queira do outro um equilíbrio que nem você e nem ninguém tem. Lembre-se que cada um tem um limite, uma forma de ser. Você não precisa do outro para viver o seu dia. Você não precisa do outro, você não precisa programar o seu dia a partir do outro, né? Você pode programar o seu dia sem depender das tarefas do outro. Está programando o dia pensando na agenda do outro? Sinal de dependência emocional. Assim você aumenta o teu ciclo de amizade, né? E não sufoca o companheiro. O dependente emocional, ele sufoca a pessoa que está ali com ele. E é muito importante também se libertar dos sentimentos destrutivos. Num relacionamento, é preciso que também seja respeitado a individualidade. Não é saudável se apegar a outra pessoa, considerando que a solidificação dessa relação, as necessidades serão atendidas a partir do encontro de vocês dois. Não, você também pode estar feliz em momentos sozinho. E se tudo isso ainda não for possível, você não se sentir capaz, busque a ajuda de um especialista. É um ótimo passo para você que ainda tem uma resistência a procurar o especialista. Busque, ele pode te ajudar muito. E dependência afetiva é sim um transtorno, precisa ser tratado, não é uma bobeirinha, não é ciúmes bom, e nós vamos falar sobre isso numa outra live que eu já me comprometo, né? É realmente algo nocivo à saúde. Falei rápido, Francisco, agora. Falei, você viu? Agora eu fui objetivo, pô. Não, ficou excelente. Inclusive, o pessoal que entrou depois pode ver a live, porque assim, nós falamos sobre o que é a dependência emocional, falamos sobre algumas causas, né, os sinais e agora o que pode ser feito, né? Então você, quando tiver um tempinho, ouve novamente, faça os seus apontamentos, se ficar dúvidas, pode procurar a gente nas redes sociais, né? O Oscar vai deixar aí tudo anotadinho, e aí também você pode participar dos projetos da RUA, né? E é como o Rodrigo falou, é um pontapé inicial, a gente provocar uma reflexão sobre esse assunto, né? E você fazer, então, uma análise, né? Analisar seus vínculos e procurar uma qualidade de vida, né? Dentro das suas relações, dentro daquilo que você se propõe a ser como pessoa, né? E alcançar a felicidade. É isso mesmo. Obrigado, Felipe. Francisco, fala um pouquinho desse teu trabalho maravilhoso. Eu sei que você tem um canal, a Fala Terapêutica, né? E já, por favor, também, o tempo, infelizmente, foi muito rápido, né? Eu queria que, além de falar um pouquinho do teu trabalho, você também fizesse suas considerações finais para esse tema tão rico. Tá ótimo, muito obrigado. Bom, agradecer imensamente esse convite, né?
E é muito importante, para mim foi muito prazeroso fazer esse tipo de diálogo, e sempre quando nós temos todas aquelas polêmicas, aí é que fica mais gostoso, né? Porque se não tem polêmica, se não tem o salzinho da polêmica, parece que a coisa não vai, né? Como diz na própria Bíblia, que eu sou o sal da terra, então precisa salgar, precisa colocar alguma coisa para movimentar. Se for para fazer mais do mesmo, deixa do jeito que está. As pessoas não vão se mexer, não vão se levar em consideração nada, e vai ficar por isso mesmo. Mas assim, eu sempre digo para as pessoas que a pessoa mais importante da sua vida é sempre você. Porque tudo que você faz na vida vai refletir nas outras pessoas, nas pessoas que moram com você, que convivem com você, profissionalmente, afetivamente. Então, tudo que você fizer por você e para você, automaticamente vai refletir. Não faça nada pensando pura e simplesmente nos outros, porque o outro pode te decepcionar, pode te frustrar, e aí você vai entrar aonde? Vai entrar numa característica de dependência emocional negativa. Então, faça aquilo que seu coração permite, faça aquilo de bom senso, mas faça por você. Porque tudo que você faz para você, por você, que você se melhora, você transforma, você evolui, automaticamente reverbera nas pessoas que estão próximas. Porque eu não consigo mudar o outro, isso é impossível. Eu posso me mudar, me transformar, e aí sim permitir que a pessoa esteja próxima de mim, possa se transformar, possa ser mudado. Porque eu não vou conseguir nunca mudar outra pessoa. Então, essa minha consideração. A respeito do meu trabalho, eu faço a psicologia clínica tradicional, digamos assim, e eu tenho o canal Fala Terapêutica, e tenho um canal no YouTube também, que eu falo muito a respeito de saúde mental nas empresas. Então, como consultor de saúde mental, eu não trabalho ali cursos de lideranças, cursos de venda, motivação. Não, trabalho a saúde mental. E principalmente nesse tempo de pandemia, ficou muito claro e muito nítido o quanto as pessoas estão com o desequilíbrio emocional dentro das empresas. Então, inclusive, o burnout foi reconhecido agora como uma doença, tá, descrita no CID-11, inclusive. Tá? Então, nós percebemos assim, que as coisas se agravaram demais. E esse trabalho aqui é um trabalho de conscientização, de avaliação, de educação, psicologia educativa, na realidade. Então, todo um trabalho de prevenção, principalmente. Se a gente se preocupa com o processo preventivo, a gente depois não precisa sofrer nas unhas, né, da cura. Então, quem se previne não precisa da cura. E essa que é a parte mais importante. Então, vamos aproveitar agora pela pandemia, vamos utilizar, né, o bom senso da prevenção para evitar o processo de cura, que é sempre mais dolorido e sempre muito mais caro. Então, já deixo minhas considerações, meus agradecimentos a todos e permaneço aqui para ouvir mais o Felipe e você também, meu querido. Muito obrigado mesmo, Francisco, foi uma honra estar com você, você é um querido, né? Estar com você, estar com todo esse pessoal aí de São José do Rio Preto, pessoal que está nos acompanhando. Obrigado, Felipe, pela sua parceria de sempre aí, viu? Tamo junto. Quer agradecer o pessoal, quer dar uma consideração final aí, Felipe? É o meu sentimento que a gente vai continuar junto, né? Vai encerrar agora essa live, mas já me conectando com a próxima, então fica ligado que a gente já... O Rodrigo, assim, tá super motivado e a gente tá tentando dar conta, né? Porque é tanto tema legal, é tanta coisa. Então, assim, não é um adeus, é um até breve. Daqui a pouco a gente vai para o grupo que se apoiam e a gente vai... Então, muito obrigado pela sua presença, pela honra. Né? Nosso desejo é poder contribuir, né, um pouquinho, e a gente fica muito feliz com o seu envolvimento, né, e com essa parceria, com essa amizade de todos nós. Valeu, Oscar, você parceirão aí por detrás também, sustentando a gente, sempre lembrado. É isso mesmo, gente, muito obrigado você que participou conosco, você que vai assistir essa live depois, né, realmente talvez você pensou, mas eu esperava mais. Sim, esse assunto tem muito mais para ser falado, nós estamos em todas as redes sociais, pode fazer contato conosco, tá aqui o nosso site, ó, tá aqui embaixo, www.rua.com.br, tem um blog que eu vou deixar aí todo o material de hoje, Francisco também vai me disponibilizar, vou deixar para você, então tem muitos recursos para você buscar, não se sinta só, existem pessoas que podem te ajudar, e nós somos essas vidas que querem apoiar outras vidas. E a live segue, porque a jornada tem ainda muita coisa para acontecer. Sexta-feira já tem live de novo, eu estou motivado, estou empolgado.
Sexta-feira nós vamos falar sobre iniciativa e empreendedorismo. Qual o futuro que estamos construindo no presente? Vamos falar de empreendedorismo, de iniciativa. Você que às vezes está perdido, está precisando de um suporte, eu trouxe um jornalista, um comunicador, um empreendedor, lá de Rio Preto também, agora estou com a galera lá de São Paulo. Mário Elber, um grande amigo meu, e vai trazer um pouco desse viés nesse tempo de Covid. O que nós podemos fazer para empreender? Da onde nasce isso? E eu espero que o tema também seja interessante. Esse tema, todos os outros e muitos outros que virão, todos no nosso canal, @Ruá, com T no final, e espero que você curta muito. Deixe seus comentários, muito obrigado, um beijo para todos. Sexta-feira estamos de volta em mais uma jornada Vidas que se Apoiam. Valeu, gente! Obrigado, um abraço.